também? Boa noite. Bom, eu queria agradecer, em primeiro lugar, a oportunidade de projetar esse filme durante a cedo, que é uma atividade bastante importante para a cidade de Campinas, região, que eu já acompanho desde quando me mudei para Campinas. Então, é muito bom poder integrar e poder participar dos debates dessa semana com todos os participantes diretamente envolvidos, quem se entusiasma nessas discussões, e também ao Ibaô por ter permitido que a gente projetasse o filme aqui. Sempre foi um espaço de projeção bastante difícil, principalmente em Campinas, e aqui é um lugar bastante especial, sobretudo para esse filme, porque a gente começou a fazer o filme aqui, né? Na verdade, assim, o filme começou a ser feito lá atrás, a gente começou as filmagens aqui no Balaio de 2015. Né? Então foi aqui o primeiro encontro da equipe com o grupo. Né? Fazer esse filme foi um processo bastante prazeroso. Ele tem um ponto de partida como pesquisa, que é a dissertação de mestrado do Alessandro, que foi defendida no Instituto de Artes, e ele é um documentário que é fruto de um encontro, né, de uma equipe liderada por mim com o grupo Urubundos. Eu não tinha contato com ninguém do grupo, e acredito eu que fosse construindo uma relação duradoura. Né? E à medida que o filme foi se construindo também, algumas das minhas preocupações, sobretudo como professor e pesquisador, eu me considero mais professor e pesquisador do que cineasta, elas foram também, digamos, se redimensionando. Né? Então, um circuito afetivo se ativou, sobretudo nessa relação na relação com o conhecimento. Né? Embora eu seja do interior de São Paulo, minha relação com a cultura popular ela foi muito rarefeita, para não dizer inexistente. E aí, quando eu me mudei para Campinas, depois que eu comecei a fazer filmes, essa relação ela se adensou, né? E eu passei a ter uma outra compreensão sobretudo sobre os processos culturais do país, e isso se tornou um motivo maior para a realização de filmes, e que tem a ver muito com as nossas atividades na Unicamp, sobretudo as atividades do grupo de pesquisa de narrativas audiovisuais e construções de identidade. Né? Então, é um encontro, na verdade, esse filme testemunha um encontro de saberes, né? Onde ali se articula de uma maneira muito sintética, porque o cinema ele é construído em torno de padrões, e o filme não é um filme experimental, é um filme bastante articulado em torno de um padrão limite do que é uma curta-metragem. Então, esses 25 minutos há um desejo de sintetizar muito do que foi esse encontro. Certamente que o resultado, né, cada vez que eu vejo o filme também me vem coisas à mente, mas a ideia, é uma ideia cara ao meu amigo e colega de trabalho Noel, né, a ideia de documentário de celebridade, ou de documentário que celebra um tipo de prática cultural, fica muito evidente. Né?
mas ao mesmo tempo ele procura evidenciar, procura sintetizar o máximo que é uma experiência de cultura popular, com um vocabulário muito próprio de cultura popular desse grupo, com características muito próprias, e ao mesmo tempo que esse vocabulário e essa vivência ela possa explodir na tela, né? E aí é claro que o filme, isso aí acho que eu como espectador também bastante suspeito, mas eu vejo assim o quanto que esse filme ele colaborou para o meu entendimento sobre várias outras questões que vão além da cultura popular, né? Existe um encontro ali que é um encontro-chave, que eu acho que é um encontro também que redefine bastante a vida do Alceu e do grupo, que é o encontro com a Raquel Trindade, num contexto muito específico, né, que é o final dos anos 80, onde já havia uma rearticulação do movimento negro. Digamos, 10 anos depois, a Raquel Trindade e sua família era uma das lideranças à frente do movimento negro unificado. Então, a vinda da Raquel para a Unicamp é um pouco a vinda de um braço importante das demandas do movimento negro, né, inseridas e colocadas em circulação dentro do Instituto de Artes nesse período, né. E essa resposta dela também me fez pensar um pouco a Unicamp, e aí há uma atualidade muito grande desse documentário, sem que a gente tivesse, digamos assim, tão interessado naquele momento em falar sobre essas questões, né? Porque hoje a questão das cotas, das políticas afirmativas na universidade, ela está nos corredores, é uma questão que está colocada. E a maneira como se articula o encontro da Raquel com a Unicamp me parece, embora ele aconteceu quase 30 anos atrás, é como se acontecesse hoje, né? Porque ela chega na universidade para dar as danças afro-brasileiras e não encontra negro, não vê muito sentido que não existam negros junto com brancos, não que elas queiram uma sala de negros, pelo contrário. Porque a Trindade é um tipo de percepção muito além da realidade do que sejam relações étnico-raciais. E aí ela propõe o curso de extensão e encontra os negros, né? E promove um encontro ali, um encontro entre pessoas, que eu acho que é o que ela estava mais interessada. E aí eu disse isso na estreia festiva que nós fizemos na sede do Urucumos, que assim, 30 anos depois, se vem a Raquel, ou se vem uma outra Raquel para o Instituto de Artes para dar danças afro-brasileiras interessada no encontro do país mais miscigenado, eu acho que ela encontraria a mesma realidade daquele período, né? Não existem negros fazendo o curso de dança, encontrava-se uma aluna negra ou um aluno negro, né? Quer dizer, então 30 anos depois essas transformações, elas de fato não ocorreram na universidade. Ao mesmo tempo que essa passagem, né, como o Alceu coloca de uma maneira muito intensa, numa madrugada fria lá em Ururuquara, né, que é essa passada de bastão que foi entendida, que foi ativada pela presença da Raquel Trindade na cidade de Campinas, né. Então, o filme, a elaboração do filme, a construção do filme me permitiu restabelecer um tipo de contato e, sobretudo, de valorização de uma dimensão da cultura oral, da cultura do corpo, mas da cultura popular, de saberes ancestrais ou de saberes tradicionais, que realmente eu não tinha tido essa vivência. Isso se dá por vivência, por muita escuta, por muita participação, pela presença do corpo, mas sobretudo isso aqui que está sendo feito, né? São muitas rodas, são muitas conversas, é o preparo da comida, é o cuidado dos mais velhos, mas sobretudo ouvir essas histórias e saber o quanto essas histórias elas constroem a formação cultural de um determinado
de um determinado lugar. E o meu interesse, sobretudo aqui, digamos assim, acho que é mais essa coisa da formação acadêmica, ela acaba indo para a maneira como eu faço os filmes, né? Então, esse interesse é pensado em fazer filmes que inspecionem a maneira como homens e mulheres negros participaram ativamente, foram protagonistas do processo de formação cultural da cidade de Campinas, né? Então, a partir da leitura dessa dissertação, desse encontro, e de algo que, na verdade, é uma construção que eu venho realizando, que eu nomeei como Trilogia Negra, né? Primeiro fiz um documentário chamado Diário de Exus, que eu tive a oportunidade de projetar aqui, que ali aparece também já o grupo Rumbos, aparece a Raquel Trindade, mas é um filme mais voltado para a questão afro-religiosa, da Umbanda, do Candomblé, de diferentes visões do Exu. Aí, com o Dança da Amizade, a partir do grupo Rumbos, eu acho que está colocada essa discussão, essa reflexão, não só sobre o repertório do grupo, mas com o grupo por meio da Raquel e dos interesses de seus participantes, que acabam também protagonizando esse processo. Recupera uma memória da cultura popular, no caso do samba de bumbo que estava na família do Alceu. E aí, então, no filme está colocado essa questão de um código cultural inscrito na cidade, que é o samba de bumbo, e que pertence faz parte, né, foi escrito por homens e mulheres negros que construíram a formação cultural de Campinas e não, digamos, não têm a visibilidade que deveriam ter, né? E aí eu vou fechar estou fechando essa trilogia, que na verdade a gente não fecha, a gente termina, é um ponto final, mas haverá desdobramentos. Com um filme que já está sendo elaborado, que se chama provisoriamente, né, A Mulher da Casa do Arco-Íris, que é uma história da mãe dela, né? Uma história da lavagem e do candomblé de Angola, que é praticado por ela, por outras mães e pais de santo, mas que tem uma outra inscrição de códigos culturais estéticos na cidade, e que também assim, me surpreendeu, porque eu não passei a conhecer, passei a me interessar. Quer dizer, então tem toda uma articulação, um enredo, uma trama muito interessante, de uma formação cultural extremamente rica, que ecoa no tempo, né, que foi no tempo, e que, enfim, eu procuro fazer dentro dos limites do documentário algo que possa questionar, que possa dar visibilidade e que possa celebrar, né? Acho que essa ideia da celebração, ela está colocada, né? Então, em linhas gerais, era isso, né? E talvez uma outra, para finalizar, para passar a palavra para o seu, juntamente com essa experiência, um aprendizado da partilha, né? A partilha pelo convívio com esses grupos e com esses outros saberes, sobretudo esses outros saberes não livrescos, não acadêmicos, mas que também são acadêmicos e têm a sua dimensão livresca, mas é uma partilha um pouco mais intensa e potente em outros sentidos. Eu fico muito feliz de estar participando da SEDA, porque há um interesse meu, do grupo de pesquisa do Instituto de Artes, em cada vez mais também fazer com que os nossos trabalhos, as nossas pesquisas, elas ganhem essa circulação, digamos, mais horizontalizada, da qual, onde há um cenário novo que se apresenta e que a gente pode, digamos, pensar de uma maneira um pouco menos verticalizada, um pouco menos isolada, porque eu acho que ainda a universidade ela tem alguns muros intransponíveis,
E eu acho que com esses filmes, e esses filmes participando desse tipo de evento e de outros que eu espero poder participar, eu almejo também, digamos, participar de um mundo acadêmico um pouco mais inclusivo. Esses filmes, eles são projetos de extensão universitária, né? Embora tenha ali, esse particularmente ele foi patrocinado sobretudo com o financiamento do FIC, da Prefeitura de Campinas, mas todos esses filmes são também em participação da Pró-Reitoria de Extensão da Unicamp. Então eu compreendo esses filmes também como trabalhos, não só compreendo, mas eu os classifico, é assim que eu os defendo, como trabalhos de extensão universitária, né? Onde há uma participação de alunos e sobretudo na maneira como eu mobilizo esse conteúdo e busco fazer uma interação grande com as pessoas que estão envolvidas, isso cria uma outra dinâmica, não só para a minha própria aprendizagem, mas para os processos de pesquisa, de extensão, aos quais eu estou engajado dentro da universidade. Então, é isso. Obrigado pela presença de todos vocês. Bom, primeiramente quero agradecer ao Gilberto mais uma vez pela projeção, pela produção deste documentário, mas esse documentário ele não tem um make-off. Eu sou o make-off e vou falar como que tudo começou. Chegou lá na festa do Urucungos o Alessandro e o Gilberto, com um papo assim. Festa julina, com um papo assim. Um ao seu. Seguinte, a gente quer fazer um projeto aí do filme aí e tal, e eu com um monte de pepino para resolver na festa, gente com problema de som, outro não tinha isso, não tinha aquilo, e chega dois sujeitos, o Alessandro eu já conhecia, mas o Gilberto, quem é o Gilberto? Dizendo que queria fazer um filme naquela hora, naquele momento. Eu já tinha tomado uns goró, falei, não, pode crer, é isso mesmo, vamos fazer esse filme. E já desbaratinei o cara, que vai ficar lá trocando papo cabeça, numa festa junina, bicho pegando, o cara com papo cabeça de cinema, naquela hora. Passou. E também passei. Aí, nós estávamos num evento, veio um monte de gente nos cumprimentar. Aí, Alceu, pô, firmão, hein, passando o FIC lá, hein, pô, tá fazendo cinema agora. Eu falei, você que é isso, rapaz? Você tá maluco? Ninguém escreveu no FIC, não. Não, tá lá, Urucungos, tinha até um nome errado lá, Urucungo, uma coisa assim. E a gente não sabia de nada, que tinha um projeto sendo aprovado no FIC, um tal de sobrinho, e que ninguém sabia quem era, e vai lá, e eu levar puxão de orelha do grupo, porque está vindo mais um cara da Unicamp para sugar o grupo, né, para fazer pesquisa, onde que nós seríamos o objeto dessa pesquisa, e foi armado essa confusão toda. E eu, como já tinha falado com o Gilberto naquela festa julina do Urucungo, junto com o Alessandro, que já tinha feito uma tese sobre o Urucungos, então eu fui lá, eu fazer a cabeça do grupo, que a parada era ponta firme. Não, amigo do Alessandro, esse amigo do Alessandro, amigo do Alessandro. E o pessoal estava desconfiado do Gilberto, porque era mais um que iria fazer pesquisa no Urucungos, né? Sabe aquela galera que aparece, que lindo, depois some, faz o trabalho, nunca mais aparece, nunca mais vê, né? Pois bem, e a confusão armada lá, e daí depois jogou o B.O. para a Ana. A Ana, coitada, uma tiazinha, que também, eu não sei, para ela tirar o dela para ela, falou, não, eu joguei a bola para o Alceu. Aí, não falei, foi Alceu então, Alceu. Conclusão. Aí, chamamos o Gilberto na roda e falamos, o negócio é o seguinte, Gilberto,
vai ter que ter contrapartida. Que contrapartida é essa? Ensina não é fazer cinema. Quer dizer, vamos hackear a parada, né? Então, essa foi o make-off, né? Que não está no documentário, mas como começou e como que está terminando, né? Quer dizer, na verdade, nós estamos aqui como um meio, né? Tudo esse processo que está acontecendo é um meio, né? Pois bem, mas, esse processo, Gilberto, do documentário, muitos já fizeram bastante trabalho, né? Como Urucungs, e nós somos gratos a vários. Embora muitos vieram no grupo para fazer seu trabalho de pesquisa, e depois somem, nunca mais dão as caras, mas a gente também, nós somos gratos a essas pessoas também, né? Porque, de uma certa forma, acaba contribuindo, né? Tanto assim para a visibilidade do grupo em qualquer lugar onde esteja, né? E na verdade eu particularmente não tenho muita preocupação com isso, não, né? Eu acho que a maioria das manifestações culturais, seja ela popular ou não, ela não pertence a alguém, né? Ela não é uma coisa fechada, ela é do mundo. Então as pessoas estão abertas para estar trabalhando, né, para da melhor forma possível, para que tenha certa visibilidade ou que possa contribuir para a formação acadêmica de alguém. Porque, na verdade, se alguém que vai procurar um grupo de cultura popular para fazer tese, não é um sujeito ruim, né? É um sujeito bacana, né? Que está preocupado aí com a cultura. Senão ele ia fazer sobre bambu, né? Ia fazer sobre formiga, defender tese sobre a análise quântica, mas vai fazer sobre cultura popular, não sei que vantagem tem essa daí. Mas, enfim, é um cara bacana que está preocupado com a diversidade como meio, né? Então, esse trabalho, ele, de uma certa forma, ele, nas entrelinhas, de uma forma periférica, ele acabou contribuindo para a própria formação, para um outro entendimento do grupo, porque nós nos prontificamos a fazer esse trabalho, né? E isso, de uma certa forma, também colaborou com uma certa unificação, porque o grupo ele tem altos e baixos, ele tem tangente, ainda mais um grupo de 26, 27, 28 anos, né? Então tem altos e baixos. Então cada projeto que vem para o grupo, ele fortalece, ele faz com que a gente se empenhe, né? E a gente esquece as amarras. Então isso foi muito importante nesse processo de unificação. E além do mais, trouxe velhos camaradas de volta, como o Alessandro, que tinha participado do início, fez um trabalho interessante para o grupo, depois ele voltou com você e fez esse trabalho. Então, essa relação que o Urucungs tem é muito importante, porque nós somos um grupo que nós não projetamos assim, olha, vamos fazer um grupo, a gente vai lá, a Raquel vem aqui, nós vamos montar um grupo, esse grupo ele vai ser um grupo de resistência, esse grupo vai ser um grupo de identidade, esse grupo vai ser isso, não. Ele foi acontecendo naturalmente. Talvez, se nós tivéssemos projetado esse grupo para ser um grupo de resistência, um grupo de identidade, não existiria mais, como muitos que apareceram com esse propósito sumiram, né? Então, essa relação que nós temos das pessoas se aproximarem da forma como ela entende, como que ela quer participar, se ela quer participar intensamente ou não, ou meio intenso, totalmente intenso, é ela que sabe, a gente não impõe. Olha, você tem que vir, tem que ensaiar todo dia, porque você ensaia, você não vai viajar. Aliás, toda vez que a gente tem viagem, assim, viagem bacana, aparece neguinho assim, em 1988. Ah, eu sempre fui do Urucungs, porque o cara quer viajar, né? Tipo, viajar para o Rio de Janeiro, Batuba. Aparece neguinho assim que faz 5 anos
Que eu parecia aí, vai para Ubatuba, estamos dentro. E se der um jeito, ele vai mesmo, entendeu? Então, essa é a grande reação. Né? Pois bem, Urucungos, na verdade, deixa eu falar um pouco da minha relação com Urucungos, porque talvez dê para entender um pouco essa dinâmica que o grupo tem com toda essa questão da resistência e da nossa identidade. Eu fazia teatro antes disso. Aliás, foi o teatro que me levou para o movimento negro, porque eu era da Quebrada, eu era aqui da Vila Bela, e eu cresci no meio da malandragem. Né? Então, assim, embora eu nasci no Cambuí é um bairro negro, né, da época, e tinha até escola de samba, né? Então, e depois houve um processo de expulsão da comunidade negra ali do centro, né, praticamente, do Cambuí, Santainho, e foram criados esses bairros periféricos, bairros dormitórios, que é Castelo Branco, que é Vila Bela. A gente gosta de falar Vila Bela, porque Castelo Branco, né, Costa e Silva, Vila Rica, e a Negrada foi para esses locais. Né? E aí eu tive a felicidade de crescer no meio de uma malandragem honesta. Né? O que é malandragem honesta? Aquela malandragem que levava sacolinha de compra para a tiazinha até na porta de casa. Não ia roubar a tiazinha. Então era uma malandragem educada, uma malandragem super bacana. Né? E ela me deu uma primeira sustentação de entendimento de que o mundo era diferente. Né? O mundo não era igual como era no Cambuí, já era um pouco diferente. Pois é. E aí eu comecei a furar as barreiras de todas as estatísticas que eu poderia ser e comecei a fazer teatro. O teatro talvez tenha me salvo de algumas cadeias e de alguns tiros. Não é? Comecei a fazer teatro, uma peça que se chamou Reflexo de uma Raiz Africana. E interessante essa peça porque nós tínhamos que falar em africano e este africano era um africano irreconhecível, que nenhum africano iria entender que nós estávamos falando, porque era uma fraude linguística, porque a gente ficava... tinha alguns filmes, né, interessantes, que a gente imitava, né? A gente via aqueles filmes de Tarzan, Ikibikimi, Long King, então a gente falava, achava que era desse jeito que tinha que falar em africano para ilustrar a peça, e o pessoal aplaudia em pé, né? Porque achava bacana e tal. E essa peça foi muito importante, porque a gente começou a fazer uma pesquisa mais intensa sobre a questão do negro. Nós nos aproximamos de vários movimentos negros de Campinas, o movimento negro unificado, que foi uma base importante dessa ruptura, né, de ser negro bonzinho para ser um negro radical, com uma postura de empoderamento e tudo mais. E como eu já estava ligado ao movimento cultural, eu tinha uma certa dificuldade de ser um preto trotskista, né, porque a base, por exemplo, do movimento negro aqui em Campinas era a Libilu, né, da Convergência Socialista. Né, e a gente queria, eles chamavam a gente do movimento cultural de balança-bunda. Né, então eu tinha maior dificuldade. Aí eu rompi com o movimento negro unificado e comecei a fazer uma política cultural, né, acreditando que essa ideia que não poderia ter só uma luta de movimento negro política, né, mas através de uma cultura que era uma cultura que a gente entendia que tinha uma certa aceitação no diálogo com a sociedade, mais do que o movimento negro, que tinha um diálogo muito próprio, interno para ele, mas ele não tinha muita dificuldade para ter esse diálogo
com a sociedade não negra, principalmente, e o movimento negro poderia contribuir aí, e o movimento cultural poderia contribuir com isso. Não é? Mas seguimos a nossa labuta. Aí depois eu fui fazer a primeira vez que a gente hackeou a Unicamp, foi antes da Raquel. Veio um grupo, o pessoal do Vitor, que é um grupo de teatro que estava na moda aqui em São Paulo, fazendo um trabalho de pesquisa interessante, que é a partir dos textos do Sofredini, que é o pessoal do Vitor, que tinha como o diretor o Celso Nunes, tinha no elenco, na base desse pessoal do Vitor, o ator Paulo Betti, a Wilson Barros, o Antônio Gregório, Reinaldo, a Helene Giardini, e aí eles montaram um núcleo de teatro. Esse núcleo de teatro que deu origem a um curso de artes cênicas da Unicamp, e nós fomos fazer teatro, um curso de extensão, com essa galera, e foi um curso interessante, de 1 ano e pouco, mais de 500 e poucas horas de aula, porque a ideia nossa era hackear, né, esse conhecimento de teatro, ainda mais com uma linguagem que era o teatro do pessoal do Vitor, que era um mergulho na cultura paulista, né, a partir dos textos do Sofredini, um texto, como é que chama lá? Agora eu esqueci o nome. E, bom, pois bem, aí a gente tinha essa disponibilidade de estar hackeando o conhecimento do teatro para a gente transformar essa linguagem para uma linguagem de ruptura dentro da própria comunidade, da sociedade negra, da comunidade negra de Campinas, e principalmente desse diálogo com a periferia, né? Aí, fora disso, depois a gente montou alguns trabalhos no Alto da Barca do Inferno, uma linguagem popular, né, trabalhando com as manifestações populares, como o Bumba Meu Boi, Cavalo Marinho, as Congadas. Aí eu comecei a querer entender como é que é esse trabalho clássico do teatro. Montamos uma peça que é o Jardim das Cerejeiras, do Tchekov, e depois eu fui fazer um teatro japonês, do Raboron, um grupo lá de São Paulo, muito legal, fazendo essa junção entre a linguagem corporal negra com a linguagem japonesa, e isso surgiu a Raquel Trindade. Aí eu falei assim, bom, eu já fiz teatro japonês, já fiz teatro eurocentrista, já fiz teatro, agora eu vou fazer um teatro preto de verdade. Matriculamos no curso da Raquel, com toda aquela história que ela falou, que não tinha preto. A Raquel, ela foi a primeira cotista da Unicamp, né? E aí, a minha ideia não era montar grupo, não, nada disso. A minha ideia era hackear a Unicamp, no caso, via Raquel, muito mais legal ainda, porque era uma coisa nossa, né? Quer dizer, eu estou hackeando, não é a nossa mãe, né? E depois utilizar isso da melhor forma possível, como um ator pensa, né? Eu vou ter um experimento com teatro novo, porque isso vai ser bom para o meu repertório. Agora eu vou mergulhar na cultura do candomblé e de afrodescendência, porque eu já tenho esse embutido, agora eu vou lapidar melhor. A minha ideia era ter um tipo de um repertório, né, de oportunidades de quando fosse usar, eu teria uma carta na manga. Eu sei cantar. Eu também sei dançar. Ok, candomblé, eu sei dançar, né? Bom, eu não sabia que ia dar esse blog todo, né? Aí a Raquel
terminou o curso, ela propôs a continuidade do grupo e surgiu os Poetas Indigêneos. E aí uma coisa interessante é o seguinte, nós continuamos até hoje com o Urucumbus, não é por causa do maracatu, não é por causa do boi, não é por causa dos jongos, do repertório que a gente faz. Eu acho que foi por causa da Raquel. Porque o maracatu a gente podia fazer em qualquer lugar. Né? O boi a gente poderia fazer em outro lugar também. O jongo, por exemplo, a gente podia dançar jongo na Fazenda Roseira. Né? A gente podia fazer lá no Sapuru, a gente podia fazer lá na Tailândia. Né? Então tem vários locais que a gente poderia estar bailando. Mas nós temos, quando a gente pensa assim, vamos acabar com o grupo, a gente pensa na Raquel. Eu falei assim, não dá, porque a construção disso, por exemplo, o que a Raquel, ela passou, a Raquel ela teve muitos problemas aqui na Unicamp, desde a questão de racismo, a questão do preconceito, a questão dos ciúmes. Né? Então, o que ela passou para deixar um legado, e nós estamos até hoje com esse legado e não deixando a peteca cair, isso é um respeito por tudo isso que ela passou e que ela deixou. Então isso é uma questão de... eu acho que não tem uma identidade maior do que isso. Né? Porque não é uma tese, não é uma... vamos montar um grupo, vamos reunir aqui eu, você, né? Júlio, eu vou montar um grupo aqui, que esse grupo vai ser o seguinte, vai ser a ruptura da cultura popular de Campinas, vamos voltar para quebrar, porque a gente tem um código, você dança, você tem a cultura digital. Não, foi um processo de afeto mesmo. Né? E as coisas, consequentemente, vêm acontecendo. Nós temos, de uma certa forma, quando a gente fala em resistência cultural, tudo isso, nós temos esse código também. Né? Então, nós nos resistimos pela Raquel, claro que pelas manifestações de matriz africana, de cultura popular, algumas elas amerínticas, né? Mas eu acho que esse legado mesmo é a Raquel. Né? Porque a Raquel, e o que também nós já passamos, para a gente manter esse grupo. Né? Então, ele não pode simplesmente falar assim, agora eu não estou a fim de brincar mais. Né? E foi com essa perspectiva que eu fui ficando no grupo. Eu fui ficando. Porque eu estava naquela fase de ser um ator experimentado, que vai fazer teatro em São Paulo, que não precisa mais de ficar vindo aqui para Campinas, sabe? Né? Agora eu sou um ator da pesada, sou quase Lázaro Ramos, né? Então por que eu vou ficar aqui no Urucumbus batendo tambor, pior, roubando fio, roubando equipamento, né? Vou fazer, né, minha vida. Mas a gente tem esse legado porque como o Zeus ele coloca lá na questão da pinga, né? A gente bebeu da água, né? Bebeu da água. Então nós estamos até hoje aqui fazendo esse trabalho e eu penso também que outro material importante do Urucumbus, que foram vários momentos, mas nós no ano de 2009 nós fizemos projetos de pontos de cultura do MIC. E isso daí possibilitou que a gente tivesse um outro raio de compreensão a nível nacional, né, e internacional dessa questão do empoderamento das manifestações populares. Porque se a gente acompanha de como se deu esse processo do apoio
institucional às manifestações populares do folclore, nós percebemos que há um apoio meramente politiqueiro, meramente entreguista. Quando o primeiro ato de apoio à cultura popular se deu com Getúlio, quando ele instituiu o Instituto Nacional, se não me engano, do Folclore. Ele pegou o Mário de Andrade para trabalhar todas essas questões do folclore, mas não foi com o processo de empoderamento, foi com um intuito nacionalista. Né? Por exemplo, eu morei no Maranhão, todos os bois que acontecem, para eles estar vivo, ele só está vivo pelo atrelhamento político dos coronéis. Né? O tambor de crioula, que é um pouco mais preto, que é uma manifestação que é mais para preto, não como é o boi que é para todo mundo, você percebe isso, né? Que essa relação com o folclore é uma relação do clientelismo, né? Quer dizer, olha, você dança se você for meu curral eleitoral, então ele vai lá e compra pano, né, para o meu boi fazer a fantasia, já está pago, entendeu? Mas não é uma questão de empoderamento. E isso vem desde Getúlio, com esse entendimento, é exatamente isso. E quando veio o programa Cultura Viva, por exemplo, ele desmistificou um pouco isso, né? Ele passou a dar um empoderamento, inclusive foi um problema, né? Porque eles resolveram uma parte dar empoderamento para o tiozinho que faz folia de reis, o arqueiro que faz a sua chegança lá, que não sabe ler e escrever direito, mas tem um código milenar de uma cultura, né? E de repente ele estava devendo para o fisco, né? Porque ele tinha que fazer, ele tinha que entender de projeto e de prestação de conta da Lei 8666. Então, quer dizer, eles colocaram no mesmo patamar a Fundação Cultural Itaú, que os caras têm 2 andares só de departamento jurídico para cuidar disso, e o tiozinho de Folia de Reis, do grupo de Conrado, do Pumba Meu Boi, entendeu? Para entender também de Lei 866, né? Tem tiozinho que está querendo pular no Rio de Piranha, porque ele não devia R$30 na vendinha lá e está devendo 150 mil para o fisco, né? Mas, de uma certa forma, esse projeto, ele bem resolvido, ele conseguiu dar um certo tipo de empoderamento com vários grupos que se viam, né? Por exemplo, o Urucungus tinha relacionamentos com o pessoal de Pernambuco, de Salvador, de Porto Alegre. Então, esse intercâmbio foi interessante, né, desses encontros, e principalmente com essa questão também da cultura digital. E aí, chegando aqui no Gilberto, essa coisa da gente, da contrapartida, né, com essa questão da cultura digital, do empoderamento cultural. Então, hoje, o Urucungus, ele pensa que a gente não precisa, por exemplo, do Gilberto, para estar falando de nós. Nós poderíamos estar falando, né? Só que para isso é uma troca. Assim, eu hackeio o Gilberto me hackeia, e a gente faz um negócio aqui que fica bom para todo mundo, mas que hoje a gente tenha essa possibilidade de nós estarmos falando por nós, né? Como que o Gilberto é preto também, então está em casa, né, Gilberto? Você está falando com a gente, né? Então, assim, essa ideia de nós estarmos agora se potencializando para nós termos a linguagem digital, de estar produzindo o conhecimento, isso daí é o próximo passo que os grupos de cultura popular têm que mergulhar e têm que sacar. É como a questão do MST, por exemplo, né? O MST, ele tem um projeto
daqui a 20 anos, por exemplo, dele ter 3% das terras no Brasil. Por quê? Porque aí ele pode dialogar com uma bancada ruralista, tipo do Caiado, de igual para igual. Entendeu? Eu também tenho terra, e daí? Eu também quero, e daí? E a ideia é exatamente essa, é a mesma coisa dos quilombos. Né? Hoje, nos quilombos, ele também tem que ter esse projeto de terra, entendeu? Para estar falando de igual para igual, porque senão não adianta ficar só na denúncia, né? Porque o movimento negro sempre fica na denúncia. Não, mas nós temos que ter terra. Né? Tendo terra, a gente tem diálogo. E a gente fala assim, não, vai ser do nosso jeito. O nosso mundo tem que ser do nosso jeito. Então, os grupos de cultura popular, principalmente os grupos de matriz africana, têm que mergulhar na questão do conhecimento e a questão da ocupação de território, que é o que nós acabamos fazendo na sede nova aqui, do nosso grupo, que é um fruto de uma ocupação. Né? Aliás, acredito eu que a maioria dos grupos daqui de Campinas tem esse processo da ocupação, que é o caso da Fazenda Roseira, que é o caso da Casa de Cultura Tainã, né? Que é o caso daqui. Então, todos são espaços de ocupações, algumas mais neurálgicas, né? Mais radicais, e outras mais na questão do diálogo, mas não deixa de ser uma ocupação. Então, esse entendimento é muito importante, porque senão a gente fica sempre naquele velho lema do clientelismo, né? Olha, nós precisamos de um ônibus, de uma perua, de um palco, e depois a gente dança lá para vocês. A gente pede palco para a prefeitura, a gente pede transporte, banheiro químico, mas a gente também mete o pau na prefeitura. Né? Antigamente a gente tinha medo, porque a gente fala, se eles meter o pau, eles não vão dar nada, então vamos ser lá bonzinho. Né? Não, hoje a gente pede e também mete o pau, porque é essa relação que tem que ser. Porque eu não estou pedindo, né? Eu estou exigindo um direito que é meu. Né? Então, porque a gente paga imposto, não é? Então eu não estou lá, faz favor de ter um palco para a gente fazer um evento, faz favor. Não, isso é um direito. Né? Então, esse entendimento é que nós temos que ter. E para finalizar, que eu começo a falar, eu tenho parâmetro, e eu gostaria que vocês, em algum momento, pudessem aparecer lá no Urucunhos, para a gente tomar um café, beber uma água, comer um bolo e dançar algumas danças da amizade. Né? É isso mesmo, Júlio? Você quer que eu fale mais ou pode parar por aqui? Não, vamos parar por aqui, o pessoal pode poder falar também. Né? Bom. Eu sou Aparecida, eu sou professora do Fundamental, nunca quis avançar, porque é ali que é o meu porto seguro, estou já nos últimos momentos da minha carreira, e eu comecei a me dedicar às minhas raízes africanas. Né? Comecei a participar, vou onde tem que se fala negro, isso me agrada muito, estou sempre ali. Hoje, quando a minha diretora mostrou, porque eu cheguei de Brasília, que eu fui participar das atividades de mulheres negras, africanas, caribenhas e americanas. Eu fui para lá, cheguei de lá, minha diretora me mostrou, falou, olha, Cidinha, tem algo aqui que te interessa, que eu sei que você gosta, que era essa seda. Eu não conhecia essa seda Culturas Populares. Eu já conhecia esse espaço, que quem toma conta aqui de Tamborcé é o Davi, né? Eu tive muito prazer de conhecer, de trabalhar com a Rosa, a esposa do Alceu,
Depois eu conheci o Alceu também, participei de uma exposição dele. A música do Alceu, aquele tambo, aquele bumbo me encanta. A hora que ele começa a fazer aquele trabalho, não tem quem fique com o corpo parado. Eu queria saber o seguinte, Gilberto. Fui no Urucungos convidar o Alceu para ir na minha escola fazer um trabalho com os nossos alunos, e porque as escolas, eu sou de escola municipal, e as escolas, elas são muito cruas em questão de africanidades. Um trabalho muito pouco, e o pessoal não põe o dedo na ferida mesmo, não adianta. Eu coloco o dedo na ferida porque eu sou negra e trabalho isso com os meus alunos. E eu fui convidar o Alceu para fazer um trabalho, que a gente, no dia 19 de novembro, a gente faz uma mostra de africanidades. É uma das poucas escolas municipais que faz a mostra, que faz um trabalho com as crianças. Não é aquilo que a gente gostaria, não é o 100%, mas a gente faz um trabalho, pouco, mas ainda a gente vai chegar lá. E eu fui convidar o Alceu para fazer um trabalho na minha escola, naquela época não precisava ser necessariamente em novembro, mas que fosse fazer um trabalho com a gente lá, só que esbarra naquele problema do financeiro, né? Porque, embora o Alceu se comprometa a ir, mas aí tem as pessoas que trabalham com ele, que trabalham fora também. Tá? Então a gente está tendo esse tipo de problema para estar levando essa africanidade, esse trabalho maravilhoso. Então eu quero perguntar, quero dar os parabéns para o Alceu. O Alceu sempre foi muito dedicado mesmo, o Urucungos está em boas mãos, que sempre muito dedicado, conheço já faz muito tempo. E eu gostaria de perguntar para o Gilberto o seguinte: por que este filme não vai para as escolas? Pelo menos as escolas municipais, tá? Em que a prefeitura faz parte. E em outro momento, eu ouvi, não sei se eu ouvi, que você não recebeu apoio de ninguém para fazer esse filme. Mas de repente, de repente eu vejo ali alguma coisa da prefeitura municipal. Se você é da prefeitura, se você fez isso para a prefeitura municipal, o que impede de você mandar esse filme para a prefeitura? É um pedido que eu faço aqui. Eu já falei para o Max da igualdade racial que nós temos aqui, a CEPIR, porque ele tem que investir mais nessa parte da africanidade. Nós não temos nada que leve para a escola, que nos representa. E eu achei esse filme maravilhoso. Se você está de parabéns, tá? De ter feito, de ter se voltado para essa cultura que nós estamos precisando, até porque nós perdemos o Ministério da Igualdade Racial, nós estamos aí perdida para cá, perdida para lá. Nós estamos perdidos sim. Então eu gostaria, Gilberto, de o que a gente poderia fazer? A gente faz um pedido, a escola tem que fazer um pedido para você levar, a gente tem que agendar, a gente sabe que vocês são muito ocupados, eu estou ouvindo você falar com o professor também ali, a respeito das suas... Então, o que a gente poderia fazer para ter acesso a esse teu filme, para você ir para as escolas mesmo? Muito obrigado pela sua colocação. Desculpa, esqueci seu nome. Cidinha. Cidinha, o meu interesse é que o filme vá para todos os lugares. E vai para a sua escola, provavelmente. A gente não tem ainda programado, porque como eu sou produtor e diretor do filme e professor, dá tempo de ter uma dedicação muito grande a isso. Mas o filme ele tem, agora que está sendo lançado, né, ele teve investimento da prefeitura, sim. Então não é um filme sem recurso. O filme anterior também teve um pouco, mas teve também, porque tem que pagar a equipe, né? Eu não faço questão de ter o meu cachê. Se tiver, eu vou gostar. Mas eu não faço questão porque eu tenho salário, né? Mas a equipe tem que ganhar. Então,
disponibilizar de alguns DVDs para o grupo e outros serão distribuídos. Não sei como é que eu vou fazer isso daí. E provavelmente vou fazer mais cópias. Então, assim, vai haver algum esquema que eu quero que chegue em todas as escolas. Nós da Unicamp temos agora um acesso direto a todas as escolas por meio do Profis, né? Eu tinha pensado que esse seria o canal, né? Porque o problema também não é só mandar os filmes, porque a escola pode receber o DVD, porque ela deve receber milhões de DVD e põe na estante. A gente tem que criar um mecanismo de o DVD chegar no coordenador do professor e ser projetado. E chegar nas mãos certas também, que a gente sabe que tem gente que não quer passar esse tipo de filme. Então teve uma sessão Poeja no Castro Mendes e foi super legal. E agora já eu não vou poder distribuir, porque esse filme ele vai para alguns festivais, então os festivais têm que. Porque se o distribui pode parar no YouTube e aí os festivais já vão assim. Tá certo. Então, pode se preocupar, desde já eu vou ficar com os seus dados. Aliás, eu tenho feito isso, eu já tenho recebido pedidos de professores, os professores podem me ajudar, que por enquanto, nesse semestre, eu posso ir até a sua escola exibir e discutir. Né? Não sei se vou conseguir fazer em todas as escolas, mas enquanto tiver gente chegando e dá para acertar, seria muito legal. Eu faço questão de ir. Muito legal. Eu ficaria muito feliz. É uma oportunidade também de eu conhecer mais a cidade, as pessoas. Eu ficaria muito feliz. Porque quem faz esse trabalho nas escolas, quando nós temos assim algumas coisas para apresentar, o meu vice-diretor ele é historiador. E ele é professor doutor. E ele, como ele fez história, ele adora, embora sendo branco, ele adora tudo que fala de negro, e quando eu vou falar alguma coisa que eu gostaria que ele levasse para a minha escola, ele incentiva, ele entra em contato, então é muito legal. Eu acabei não falando, eu sou da escola Padre Melico do Parque Tropical. Então ele adora. Então eu não falo, a diretora também, ela também gosta muito, mas só que eu prefiro tratar com ele porque ele tem mais tempo para ouvir, para entrar em contato. Então eu gostaria sim, Gilberto, se você pudesse fazer esse favor de levar esse filme para a minha escola, eu estou te convidando. Uma coisa que é importante, eu acho que você tocou numa coisa fundamental. Não dá realmente para o grupo em todas as escolas fazer esse trabalho. Eu acho que o documentário tem essa potência, essa capilaridade, né, de entrar nesses lugares onde os grupos ficariam possibilidade de entrar. Na verdade, o Urucumbus ele vai mesmo, independente, não é uma questão do financeiro. Nós temos uma política assim, onde há a possibilidade de ter um grande, porque o grupo ele precisa de uma certa autonomia, né? Nós temos a nossa forma de ganhar grana é especificamente de cachês. A gente tem poucos projetos assim financiados, né? Mas é o cachê. Então, mas também nós vamos muito em atividades não pagas. Na verdade, são a maioria, né, das atividades nossas não pagas e vai. É que às vezes fica difícil, porque o nosso grupo hoje, há uns tempos atrás, nós tínhamos tinha muita gente da Unicamp, né, tudo quanto é jeito, então tinha uma galera topa tudo. Hoje não. Hoje nós somos com grupos assim, de pessoas de idades, crianças, e tem professores, então, às vezes eles pedem a apresentação, tipo, quarta-feira, 14h, né? Então não dá. Aí a gente precisava de ter uma equipe mais profissa, né? Que você paga cachê, né? Então não somos um grupo assim, né? Então a gente tem uma certa dificuldade. Há um tempo atrás, eles fizeram um projeto que se chama Mais Cultura e Mais Educação, né? E esse dois programas, especificamente o Mais Educação, tinha como objetivo de estar potencializando as ações culturais nas escolas
através de projetos no qual o artista ele poderia entrar com um canal dentro do Ministério, junto com as escolas, e oferecer oficina de capoeira, de dança, de cultura digital, enfim, né? Tudo forma de atividades culturais. Parece que houve um problema também neste processo, porque eles fazem esse tipo de projetos, assim, é um boom. Aí depois que eles vão ver como é que vai ficar a parte burocrática. Pois bem, o que aconteceu? Aconteceu que a escola, ela recebia a verba, mas ela não poderia, de uma certa forma, utilizar esse dinheiro para algumas atividades, como compra de equipamento, né? E tinha que disponibilizar professor. O professor, ele tinha que acompanhar o oficineiro, né? Quer dizer, o professor teria que sair da sala de aula para ficar acompanhando atividades culturais de 4 horas, por exemplo, 2 horas dentro de uma escola, e desfalcava a sala de aula. Então, quer dizer, eles fazem os tipos dos projetos, mas ele não vê como que dá esse encaminhamento. Então, e passava toda a responsabilidade para o diretor da escola, de qualquer BO, é ele que responderia ao processo. Então, muitos diretores freou. E o projeto ele foi. Então, infelizmente, nós temos um processo vicioso nesse país, que é assim: vamos fazer o projeto, faz a demanda lá, depois vai ver o que vai acontecer, se vai dar certo. Então, quer dizer, é como exatamente na questão do ponto de cultura, né? Fizeram puta de um projeto maravilhoso, empoderando tiozinho de tudo quanto é lado, até o coletivo de baixo de árvore era considerado ponto de cultura, mas não pensou. Então, por exemplo, poderia ser prêmio. Porque prêmio você cumpre o objeto, a prestação de conta o DVD, ou é a dança em si, né? Se, por exemplo, não, mas foi colocar lá uma lei 8666, então detonou com o projeto. Então, a mesma coisa do Mais Educação e Mais Cultura. Então, eles fizeram um projeto legal, né? Porque está empoderando os artistas para ir para dentro das escolas, muitos artistas da comunidade, né? E aí você tinha tudo só ali na nossa região, ali do Florencio, por exemplo, em Ponçorama ali. Você tem o pessoal da Anelo, você tem nós lá, tem um monte de gente. Inclusive o pessoal da Anelo está na Itália agora, né? Então, mas aí emperra nessas coisas burocráticas que acaba. Então, se não é a senhora ou a minha esposa, algumas outras, arregaçar a manga militar em cima disso, não acontece nada. Que é a própria escola mesmo. E agora? E aí, Noel? Na verdade, eu te conheço, viu? Eu fiquei pensando no que você falou, assim, usando uma forma legal para falar isso. Mas eu não sei se é um fórum legal, assim, mas uma das coisas que me preocupa na coisa da cultura popular, tudo que a gente faz, mesmo que falo isso para o Gilberto nos filmes, é que a gente fatura muito pouco disso. Né? E depois a gente está sempre no Estado. Quando muda o Estado agora, aparece essa gente aí horrorosa, não sei, para mim pelo menos, é horrível, né? Porque a gente está no Estado. Eu acho que com o cinema conseguiu-se uma entrada no Estado e talvez uma entrada na televisão, através de documentários, para que eles se capitalizem, vamos dizer assim. O problema são as produtoras que são muito ruins de gestão e de buscar dinheiro, de gerir dinheiro, de firmar propriedade intelectual. Que é também um problema, o tempo inteiro na sua fala eu fiquei pensando exatamente nisso, na propriedade intelectual, da sua relação com o Gilberto, que os grupos têm, constroem, desenvolvem e que depois eles vão perdendo. Percebe? Quer dizer, você tem uma história fantástica que veio das classes populares, depois você foi
um cara da Unicamp, depois você teve uma passagem provavelmente pelo professor que também foi trotskista, ele tinha uma entrada no movimento negro muito forte, através da Convergência, jornal Afroasa e tal. Quer dizer, aí você chega até aqui, etc, etc, etc. Mas essa história também de muitos negros, né? E depois a gente, os nossos filhos não rolam, porque a gente não vai para Globo. Os professores universitários pretos, depois eles são esquecidérrimos. Assim, não vira nada. Não vira nada. Eu já estou preparado para não virar nada, assim, depois. Um pouco orientando, os cursos são, entendeu? A gente tem uma dificuldade, eu estou mais colocando ainda uma preocupação, né? Uma coisa que o tempo inteiro me percebe, é de que nós, diferente dos pretos americanos, tá certo? Com as gravadoras Montol, junto com os judeus e tal, a gente não se capitaliza, a gente não... No final das contas, a gente não tem uma sede, a gente invadiu um espaço, ocupou um espaço, os nossos filhos não vão ter essas coisas, provavelmente, entendeu? Sabe o mito de Sísifo? Você sobe a escada e cai, você sobe e você desce, de geração a geração, de geração a geração. E, então a minha preocupação é essa, quer dizer, quando você tem um capital cultural, um capital simbólico acumulado, forte, quer dizer, o que a gente faz com isso? Isso vira livro, isso vira Lei Rouanet, isso vira... A gente sustenta os nossos filhos, paga os nossos aluguéis e paga o plano de saúde com esse nosso trabalho. Porque o Titãs paga, né? O pessoal ruim pra cacete paga, né? A gente faz isso. Essa é uma preocupação muito forte que eu tenho, inclusive dentro da Unicamp, na hora de dar aula, porque eu vejo os autores todos surgindo. E eu sei também o final, né? Porque eu conheço os caras de... Eu tenho 50, mas eu conheço os caras de 60, assim. Depois o cara tem um portfólio de filmes, mas e aí, velho? Cadê o... Isso não vira, né? É uma provocação. Você me lembra o Jonas, falecido Jonas. Você conheceu o Jonas lá da linguística? Não. Baiano. Ele se aposentou no Unicamp. E negro, o Jonas, foi muito importante. Professor. Ele era muito amigo do Kleber Maciel, também tem um livro importante aqui em Campinas, que é Negros em Campinas, que é um trabalho de pesquisa que ele faz de 1888 até 1920, que foi libertação da escravatura e em 1920 como as entidades negras começam a se organizar após a abolição. Interessante essa pesquisa. E, de repente, eu recebo um e-mail de uma amiga para fazer uma campanha, ele morreu, ficamos sentido e tal, que era do Candomblé, que ele tinha que pagar R$4.000 não é um ebó, acho que um xexê, porque ele morreu, ele tinha que fazer. E aí, já assim, né, você fala, pô, né, meu, o cara tinha que pagar 4.000, você entendeu? Depois de morto. Então você acabou de falar aí, lembrei do Jonas, né? Foi uma linguística muito importante aqui na Unicamp. Mas a questão é o seguinte, Noel. O Noel, eu admirei muito aquela sua fala quando nós estávamos aqui no curso de cinema aqui, no Ibaú, você veio dar uma palestra. Eu aprendi muito com você, principalmente essa questão que eu falo, que eu acabo reproduzindo quando você fala, que quando é classe média, como é que chama? Nós somos classe média, você falou, é uma classe média, não é uma classe média top, né? São classe média, mas são uma classe média top, né? Mas é o seguinte, no Brasil nós temos um problema complicado em relação ao movimento negro, principalmente no quesito cultural. Por exemplo, quando você fala Olodum, eu entendo que esse Olodum me faz ele capitaliza isso. Não só o Olodum, como o Iliaê, né? E embora o Iliaê seja um pouco mais focado, né, na questão, dizem que agora
A Daniela Mercury está podendo descer no bloco, porque antes ela não podia, né? Por causa da questão da cor da pele, né? Mas o Odum e o Eliaê, por exemplo, dá para ilustrar do que eu vou falar, que há uma grande incômodo de alguns setores do movimento negro quando o grupo ele começa a ter uma projeção como o Olodum. Se vendeu, está trabalhando para o capital. E aí tem uma grande discussão também, quando o Ed Rock do Racionais foi na Globo, no Faustão, né? Porque o Racionais não aparecia, não dava entrevista para a Globo, para nenhuma dessas, a não ser para a TV Cultura e tudo mais, né? Pois bem, então nós temos um problema muito sério com isso, né? Porque quando a gente pensa nessa capitalização, o cara que teve uma formação trotskista fala, puta, agora eu vou me vender, o que o Noel vai falar de mim? Tá vendo? O cara não resistiu, o cara foi se vender pro pessoal lá, entendeu? Então, e também tem uma discussão assim, quando o cara é um cara de partido, né? O cara ele é do PT, ele é do PCdoB, ele está cooptando um cargo, e aí tem uma discussão dentro do movimento negro que fala, tá vendo? Agora o cara não fala mais em nome da negritude porque o cara está lá, se vendeu para o partido, agora o cara está no cargo, e uma discussão que eu acho totalmente genérica, porque na verdade nós temos que ter preto no poder, temos que ter preto nos partidos, temos que ter preto capitalizando, você entendeu? Para os filhos para pagar o Unimed, você entendeu? Então, só que nós temos essa coisa assim, mas nós ficamos num puritano, né? Que parece que é vergonhoso, por exemplo, você ganhar grana, né? Porque você vai ter que negociar com o capitalista, você vai ter que negociar, você entendeu? Embora eu, por exemplo, particularmente acredito que há possível a gente fazer essa capitalização do nosso jeito, da nossa forma, como a gente gostaria que fosse, né? Assim, sem, quando eu falo assim, a questão da terra, né? É uma questão de ruptura mesmo, com esse processo capitalista de produção e tal. Mas a gente entende que o Brasil é um país democrático e, de repente, tem alguns que queiram trabalhar essa questão da capitalização. Então, nós vemos muito problema com isso, né? Que a gente não consegue ver como foi diferente na questão dos Estados Unidos, onde a gente vê que o tipo de colonização que houve dos países anglo-saxônicos, dos países ingleses, com a questão da colonização, com a questão do modelo, né, de civilização imposto lá e aqui, né, aqui optou por essa questão de fazer um país de uma democracia racial, né, meio misturado, tudo misturado, uma coisa que foi acontecendo também, que não foi assim, vamos fazer um país misturado, porque daí eles pegaram lá o Nina Rodrigues para falar que o Nina Rodrigues inventou isso para poder ter uma... Foi nada disso, o negócio foi acontecendo mesmo, e entendeu? Os portugueses estruparam mesmo as neguinhas lá, e foi feito um monte de mulatos, você entendeu? E tudo mais. Enquanto que nos Estados Unidos houve uma separação brusca, né? Hoje você vê a população negra nos Estados Unidos, acho que chega a 13%, né? Enquanto que no Brasil é 54%, entre pretos e pardos, né? Então, e a imagem que nós temos dos negros americanos é uma imagem de que tudo lá dá certo, né? Que todo mundo lá é Michael Jackson, né? Assim, e não é, tem muitos pretos lá se ferrando também, né? Assim, a maioria, né? Mas a imagem que eles têm, que chegam a nós, através dos pretos que deu certo, o Obama, Michael Jackson, Stevie Wonder, Samuel Jackson e tudo mais, é essa questão da capitalização mesmo, porque, por exemplo, você vê aquele ator, eu nem sei falar o nome, como é que é? Que é um ator republicano, entendeu? E contra as cotas, né? Mas quando ele
faz um filme, todos os pretos vão lá chegar junto com ele. O Bill Cosby, a negrada odeia o Bill Cosby, porque ele é um preto branco, no bom sentido, como diz os afrodescendentes lá, né? Mas quando começa o programa dele lá, todo preto trotskista liga a TV só para legitimar o negão. Entendeu? O cara, eu não quero nem saber, eu não estou afim do cara, não. O cara é mó vendidão para o sistema. Mas ele liga lá para os filhos dele ver, para não sei o que lá, para ter a questão da referência. Entendeu? Então, embora ele não concorde com o Bill Cosby, mas ele liga a TV no programa do cara porque é o preto que está fazendo um programa. Você entendeu? Enquanto aqui não, a gente, por exemplo, se eu ficar sabendo o que acontecer, foi negociar com o Silvio Santos, nossa senhora, vou falar o TC, né? E que o TC, imagina o TC negociando com o Silvio Santos, né? Não dá, né? Então, mas a gente acaba, aqui não, a gente acaba detonando o irmão porque o cara foi negociar, você entendeu? Então é uma questão de referência, né? Eu particularmente eu gostaria que a gente não precisasse de ir lá bater lá para falar com o Silvio Santos, né? Porque o judeu lá, né? Mas por outro lado, a gente tem a questão do Estado. Então eu entendo perfeitamente. Antigamente, mano, eu tinha maior dificuldade nesse negócio de projeto. Eu falava assim, não, esse negócio de projeto aí é para nos vender mesmo, para nos captar e tal, não sei o que. Aí eu falei assim, não, que nada, esse negócio aí é dinheiro público. Pô, se é dinheiro público, é meu também. Então eu vou lá pegar, entendeu? Porque se eu não pego, o outro do lado lá, que não tem nada a ver, vai lá e pega com a mão e vai fazer festa. Como a gente viu a questão da lei Rouanet aí, neguinho, fazendo festa de casamento com dinheiro público. Você entendeu? Que poderia ser captado aí num projeto bacana para as comunidades e tal, né? Mas a lei Rouanet nasceu para isso mesmo, não é uma lei para nós. Não é uma lei, você entendeu? Né? Tem outros canais aí que a gente pode estar trabalhando. Tem que mudar, por exemplo. Tem um projeto que foi enviado no Congresso, que é o Procultura, que a ideia era substituir a lei Rouanet, que encontra muita dificuldade para passar, porque eles querem que continue mesmo a questão da lei Rouanet, porque é uma questão que dá a sustentação. Que elas têm certeza que eu nunca vou ter acesso a essa lei, né? Assim, né, Ginequim da Vila Bela, agora vai fazer lei. Só faltava essa, já está andando de avião, né? Já está andando de avião, já está no Unicamp, já está virando doutor. Agora vai ter lei Rouanet, aí não, né? Pô, PROAC aí, né? Essa coisa da vida, mas você tem razão. Nós, no Brasil, a gente tem um trabalho meio complicado quando a gente não consegue diferenciar, né? Assim, até onde o Ludum ele pode ir, né? Mas por outro lado a gente não vê, por exemplo, o Ludum faz um trabalho interessante. Carlinhos Brau, lá, o estúdio dele no Cadial. Quem conhece Salvador? Liberdade. Liberdade tem 400 mil pretos. Você sabe o que é 400 mil pretos? Eu, quando fui para lá, eu tive medo. E eu que sou preto, entendeu? Porque a liberdade é muito preto. E o estúdio, a parada dele é tudo no Cadial. Ele poderia fazer como muitos jogadores fazem, né, velho? Opa, agora eu estou dando com os caras legal, né? Agora eu estou mandando em Alphaville, olha que legal, né? Agora eu não preciso mais da negritude. Aliás, muito. Antes tinha a pretinha lá como namoradinha, jurava morro, né? Se eu virar no esporte, no futebol, você vai ser a minha companheira e tal, não sei o que lá. Que nada, teve um que casou até com japonesa. Tudo bem, pode casar, né? Legal casar, né? A questão da diversidade. Mas
Qual a japonesa que eu ia olhar para o Amaral se ele não fosse jogador de futebol? Você entendeu? Né? Então, assim, enquanto que isso lá nos Estados Unidos você não vê. Você entendeu? É uma questão de identidade, né? Por exemplo, lá, o Obama, na qualidade. Se formos imaginar se o Obama fosse brasileiro e presidente do Brasil. Inclusive, as mulheres negras têm uma reclamação muito forte em relação a isso. Tem umas teses que elas se sentem solitárias, né? Porque acaba ficando sem um parceiro, né? Então, se o Obama fosse brasileiro, provavelmente ele estava casado não com uma não negra, né? Que é uma questão cultural que instalou nesse país, né? De que a seção, eu não posso, que tinha a questão do embranquecimento, né? Foi uma política, foi muito usual isso daí, que para eu poder subir de vida, eu teria que não parecer comigo, mas com o outro, como aliso o cabelo, né? Eu não faço mais batuque, porque batuque, né? Lembra isso daí. Inclusive a questão de samba de bumbo, Gilberto, tem uma coisa interessante. Quem fazia samba de bumbo aqui era problema. Era preto problema. As pretinhas nem chegavam perto de bumbeiro. Não chegava. Nossa, bumbeiro não. Agora, se ele tocava lá na banda dos homens de cor, aí sim, ele era o preto cara, né? Mas bumbeiro era marginal. Era miquinho, né? E hoje o samba de bumbo é a maior identificação cultural negra da comunidade negra de Campinas, né? Então hoje você vê, por exemplo, quando você pega uma Sinhá, a Sinhá era a rainha da primavera. Ela jamais iria fazer bumbo. A Sinhá. Né? A Sinhá começou a fazer bumbo no Licumos. Entendeu? Mas ela era de uma elite negra refinada. Dançava no baile municipal, no teatro municipal. Então, e você vê que então, quer dizer, a nossa identidade é complicada, né? Quer dizer, nossa referências, ela é tratada como marginal por nós mesmos. Mas essa, só continuando, é exatamente aí que eu acho que a gente entraria. Obrigado. Exatamente aí que talvez, não estou dando ideias, mas talvez exatamente aí que a gente entraria. Nessa ambivalência da questão racial. Porque como a gente não tem uma população, uma burguesia negra, e eu acho que a gente talvez não tenha uma burguesia negra como os americanos têm, eu, por exemplo, leio muito um reacionário americano negro, que é o Steve Sowell. Ele é contra as cotas, ele é republicano liberal, e eu penso de uma direita negra também, já tivemos, né? Na nossa época, quando teve os anos 80, teve pouco, um grupo quis novamente a restauração do Império, não sei se você lembra, e tinha uma parte do movimento negro. Tá. Quando eu era mais ativo no movimento negro, tinha o pessoal da Afrobras. Não sei se você conhece a Afrobras. E é o... Eu até achava que o Celso Prudente fosse da Afrobras, mas acho que não é. Ele foi trotskista também. Então, e essa gente está ligada, a Lumine, essa gente está ligada. Uma das coisas mais decepcionantes que eu tive, que eu vi, eu acho que eu sou um cara de esquerda, mas muito tolerante a tudo. Foi quando o Celso Pitta entrou numa reunião que eu estava, junto no Gueledés, junto com a Sueli, convidou a gente e tal. E estava o Danny Glover, que é ligado à esquerda, e casado com uma professora, militante, uma ativista e tal, brasileira, professora da UNB e tal. E aí, quando o Pitta entrou, o movimento negro vaiou o Pitta. Aí, e depois que o Netinho fez aquela merda, vaiou o Netinho. O Netinho estava na mesa até então. Eu falei, assim, absolutamente coerente, você precisa estabelecer alguma aliança na tua vida. Você precisa, se você é movimento negro, porra, vamos nessa. Entendeu? Escolha, cara. Movimento negro, de esquerda, mas você tem que fazer o corte, algum corte. Né? O Pitta
Era horrível, politicamente. Mas o Peter era um preto, mais um negro burguês que quando morreu, deixou a família na merda. Só isso, tá certo? Ah, mas o Wilson Simonal dedava. O Wilson Simonal podia ser de direita, tá certo? Os caras do Pasquim eram de esquerda, mas eram horríveis. Uma burguesia de Copacabana bêbada, de mau gosto, inclusive. Hoje a gente vê aquilo perto do Lampião de esquina, uma piada que é horrível. Grotesco, Ziraldo é grotesco. É um ótimo cara de desenho para criança e tal, mas não é nada. Quer dizer, então eu acho que assim, a nossa entrada, se pudesse pensar, é a escola de samba, é o Olodum. Você lembrou muito bem o Olodum e lê. Exemplos muito legais. Escola de samba, vai. A nossa entrada é popular, é chanchada, é Mussum, tá certo? É Zacarias, é Grande Otelo, é também um Abdias, é você. Os filmes do Gilberto, quando ele está nesse registro muito interessante de trazer uma Campinas que para mim era assim, impensável, Campinas negra, impensável. Eu sou de São Paulo, né, da periferia de São Paulo, como você sabe. E eu vim aqui na Unicamp fazer mestrado, voltava, e assim, para mim Campinas era uma cidade de classe média alta, eu imaginava essas pessoas e esse espaço. Através do filme, agora eu fui ao Candomblé lá na Dambo. E foi mais surpreendente ainda, porque eu conheço o Candomblé da Bahia. Agora, quando eu fui ver esse Candomblé, é um Candomblé branco. Se é que você pode falar isso, as pessoas que frequentam são as pessoas entendeu? Deixaria o movimento negro americano de joelhos, porque ele ficaria de joelhos vendo aquilo. Aquela africanidade, entre aspas, a gente sabe, e aquela gente branca, mestiça, naquele enquadramento negro, aquela moldura negra, todos ali, como a chanchada mesmo, como o Brasil é. Eu acho que a nossa saída é essa entrada que eu acho legal, assim. E aí, enfim, a gente tinha que... Eu acho que a Mãe Dango, assim, está me parecendo um tipo de pessoa que eu gostaria de levar para o Unicamp para dar as minhas aulas. Como é que você monta as coisas. Pessoas como você, entende? Pessoas como os pagodeiros, os roqueiros, essa cultura popular. Eu não estou falando da cultura popular só do tipo popular como vocês registraram aqui, mas do popular no sentido do pop também. É onde nós estamos. Me parece que o nosso lugar é muito ali. Eu estou muito na chave de Stuart Hall, mas é algo muito visível, né? Quando eu vejo um menino assim, para mim já é menino de 30 anos, é um tiozinho, com a camiseta do Mussum, vi muito, em um certo momento, escrito Psit, tá certo? Ali tem um negócio. Eu fico vendo como nós não conseguimos transformar nossa riqueza em riqueza dos nossos filhos, dos nossos herdeiros. Isso realmente me preocupa. Tá? Isso não é um problema só dos negros, não. É um problema da América Latina, assim, do Brasil. A gente não sai de um certo estágio de capitalismo porque a gente tem certas travações culturais muito fortes. Eu gosto dos Racionais, gosto desses caras que pensam. Quando o Mano Brown foi ao Roda Viva, uma resistência brutal, apanhou bastante e tal, mas havia uma curiosidade muito grande em relação a ele. Eu achei um grande passo, assim, entendeu? Eu acho que ele poderia dar um passo melhor ainda de servir de exemplo para garotos negros, tá certo? Se ele vira um cara assim, mais interessante no sentido de se tornar uma espécie de padrão cultural, como é o Gil, como é o Caetano, não o Amaral, mas como foi, num certo sentido, o Pelé, mesmo casando com brancas. No Brasil se casa com brancas, com japonesas, isso não é o ponto. Mas o Pelé, entendeu? Que não tem a coisa da droga, que não tem a coisa do... Entende? O Wilson Simonal, puta, dedo duro, pô, mas eu não sou do DOPS, eu também não sou do Partidão, entendeu? Isso não é comigo, o fato é que ele cantou com determinada fulana.
muitos brancos, né? Muitas pessoas brancas, como Chico Buarque. Eu acho que no Brasil a moldura é negra, para todos aqui. A moldura do Brasil, sabe? Se fosse pensar assim, um quadro e o Brasil dentro, é negra. Se fosse pensar, penso eu, se for pensar a moldura nos Estados Unidos, é um monte de negro, mas a moldura é branca, é anglo-saxã, entendeu? Você senta com um preto americano, entendeu? É um anglo-saxão falando, tá certo? As experiências que eu tive, né? O Spike Lee nunca entendeu o Brasil, né? Talvez o documentário dele agora saia um pouco melhor, mas aquela coisa do faça a coisa certa, a gente não tem essa, a gente não é uma única forma de fazer a coisa certa. Então eu gostaria, na verdade, de ver você e o seu grupo saindo do projeto, passando do projeto, indo além do projeto, para essa fase mais volume. Vai ser amanhã mesmo. Tamo junto. Acho que ele queria falar lá. Ei, mano, vai ser amanhã mesmo, nós vamos estar nesse corre. Primeiramente, boa noite, eu sou Humberto, estou em Campinas há praticamente 3 anos e aí já percebo a importância e a força do movimento negro nos movimentos culturais em Campinas e fico feliz por isso, porque trabalho com a população em situação de rua e quando a gente vai dialogar com a população, a gente vê que essa população, mais de 70% dela vem da população negra, né? São negros, enfim. E aí, mas eu queria só pontuar isso e dialogar sobre 2 coisas. Primeiro, a questão da pesquisa, né? Você mesmo mencionou da sua, de repente você vem com aquela o entendimento assim, de que chegou para você que um projeto estava sendo construído e você nem sabia de onde tinha partido. Outra coisa também, de algumas pessoas que vêm, pesquisam e vão embora, não dão satisfação. Então, para a gente poder dialogar a questão da ética na pesquisa social, não só com as pessoas que estão pesquisando, mas dentro da academia, porque isso é muito recorrente. E quando pesquisador também tem a responsabilidade, né, de formalizar uma forma. Não dá para você construir uma proposta de pesquisa num diálogo informal, tem que ser formalizado, todo o processo. Diante disso, também dialogando com a propriedade intelectual, de quem que é esse bem que está sendo produzido? É do coletivo ou é do cineasta? Ou não é de ninguém? Como você falou, que é uma riqueza que está sendo produzida, cultural, é de todo mundo, né? Não tem quem é proprietário, não tem proprietário. Dialogando com isso, eu vejo quando a professora mostrou interesse de dialogar o filme dentro da escola, eu acredito que se fosse o coletivo, o DVD já estava na mão. Mas por que o pesquisador, o cineasta, ele tem que esperar por uns prêmios? É o prêmio que está em voga primeiro? Ou é de fato demonstrar a cultura que está sendo manifestada ali, para poder problematizar isso, valorizar a cultura? O que está posto primeiro aí? E como que o próprio coletivo que está sendo pesquisado também pode fazer acordo nessa perspectiva? E uma coisa que também você pontuou, que foi muito interessante, precisamos dominar, realmente precisamos dominar todo esse conhecimento para que a gente também possa produzir, como você falou, além de falar sobre mim, eu também produzir o que é meu, a partir do meu olhar, né? Que aí também, para a gente poder ter um alcance, não que não possa ter outras pessoas também fazendo a pesquisa e a função, mas como que o coletivo se apropria desse conhecimento para que também se apodere e tenha autonomia e protagonismo no processo, né? Para que um momento como esse é um momento da gente já difundir esse material, porque para o coletivo é importante difundir. E agora, aí como que a gente problematiza isso também dentro de uma pesquisa, né? E para que também o coletivo ele possa ser pesquisado, mas ele pode adentrar na universidade e dialogar com os outros alunos ali que estão em formação, enfim, com os professores, que acho que é fundamental para que a gente possa difundir, quebrar estereótipos, preconceitos, enfim, e valorizar a cultura negra, né, a cultura afro e as culturas populares aí no Brasil inteiro, que ainda sofre, né, porque ainda não atinge todo mundo e muitas vezes também porque na própria escola muitas vezes está difundindo o que está sendo posto aí na mídia hegemônica e não a riqueza que tem muitas vezes no bairro,
que às vezes a escola não se conhece ainda, mas porque falta pernas e falta essa produção para que as escolas, as comunidades possam conhecer toda essa riqueza que está sendo produzida. Mas eu problematizo tudo isso para dizer o seguinte: qual sociedade que a gente quer construir, qual mundo que a gente quer construir, e se não uma proposta de superar a propriedade privada, a propriedade intelectual, e que todos os bens que forem produzidos e a humanidade, enfim, seja algo público, para acesso de todos, a hora que quiserem, né, sem ter que pedir licença para acessar, né, se está produzido é de todos. Ainda mais quando o que está sendo produzido vem também no recurso público, é mais claro ainda isso, né? A gente tem a discussão na cultura hoje, que tantos filmes, enfim, tantos teatros que são produzidos com dinheiro público e a gente, às vezes, não consegue acessar, porque o valor que está posto ali para acesso não vai contemplar nossa classe, a população mais da periferia, enfim. Eu queria só trazer essa questão para a gente poder avançar, em especial nisso, né? Na autonomia do coletivo, a autonomia das pessoas que de fato vivenciam aquilo, produzem, né? E que acho que devem ser mais respeitados, na minha concepção. Eu estou falando de uma parte que eu estou de fora, né? Mas eu gostaria só de também, porque eu não me vejo de fora também, porque a cultura popular diz respeito a mim, que sou ser humano, e pinto nessa sociedade aqui, nesse município. E eu agradeço. Na verdade, eu só queria fazer uma colocação e fazer uma pergunta, já vou juntar até com o que ele falou, porque eu também sou de escola pública, eu sou orientadora pedagógica, estou trabalhando agora no município de Campinas, e queria até que a Cidinha estivesse aqui, porque eu achei a fala dela ótima. A gente tem mesmo, sim, um problema dentro das escolas, que é não falar do assunto, mas que não é um problema da escola. E aí eu pego também um pouco da fala dele, porque eu acho que nós somos os novos negros, né? O professor aqui é culpado de tudo. A gente não sabe fazer nada. A universidade está há anos nos estudando e dizendo que a gente não presta, que a gente não forma, que a gente não... Então, a gente está sempre numa situação complicada. O que eu queria colocar é assim: o que chega agora para a gente, com a lei 10.639, agora com a 11.485, é que a gente precisa falar, a gente precisa ter a cultura afro-brasileira, a gente precisa falar das questões indígenas. Só que quem chega para a gente são os acadêmicos que fazem estudos e que dizem que nós não sabemos fazer. Não são vocês que chegam para a gente. Que é a cultura, que é a ambiguidade, que o Brasil não... eu arrisco dizer, e assim, com medo, como eu já falava há alguns anos nos cursos que eu fiz de relações étnico-raciais, nós não somos os Estados Unidos, não adianta. Então, quando eu tenho candomblé na escola, eu tenho negro na escola, eu tenho essa fala. Como é que eu trabalho com isso se o que vem é um negro pronto, quadrado, do movimento negro, né? E que desenha lá o que eu tenho que fazer. Todo o resto é preconceito e racismo. Então, essa, na verdade, é uma provocação ousada. Como é que vocês vão chegar na escola? Porque são vocês que têm que chegar na escola. Eu queria acrescentar, bom, eu sou Júnior, faço parte do coletivo Socializando Saberes, e eu queria acrescentar uma coisa na fala do Humberto, que é o seguinte: numa conversa que você fez com a gente lá na Tainã, você fez uma fala que eu achei bem interessante, que é sobre o projeto de resgate do Azulão. E aquilo era da década de 80, né? Você escreveu o PAFO... 90, né? Isso. E você fez falou sobre isso, que foi super interessante. Você falou assim, primeiro, sem o bumbo, que é o objeto, né, do resgate que você estava se propondo, o samba não existe. E o samba é uma propriedade cultural da comunidade.
Então, o bumbo ele tem que ser resgatado por uma comunidade. E você está trabalhando, inclusive, no Museu da PUC, você fala, não, eu vou escrever o projeto, mas não acho que deve ficar no museu, isso tem que ser devolvido imediatamente. E foi legal, porque acho que você falou que resgatou isso, e naquele momento você falou, pô, mas quem em Campinas teria essa condição de resgatar o patrimônio material do samba de bumbo? E você foi procurar a Tainã, que já estava fazendo uma série de trabalho. Então, é nesse sentido. Você já tem essa visão